Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Hoje nós estamos aqui com a palavra que vai impactar a sua vida, vai mostrar como Deus protege os seus filhos e aqueles que creem nele de toda investida no mundo espiritual. E eu te convido para estar comigo até o final desse vídeo e também te convido agora para ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Salmos 27, versículo 1. Se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos, leia comigo esse texto. Se você não puder, não tem problema, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. E desde já eu quero também te pedir para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Você que já está acostumado a entrar aqui, conhece o nosso conteúdo, sabe que Deus tem nos abençoado ricamente. Temos centenas de vídeos aqui no canal e você pode aí navegar, fazer um tour por todo o canal aí, maratonar os nossos vídeos, que cada dia Deus nos dá uma palavra diferente para a sua edificação, para abençoar a sua vida. E no final desse vídeo aqui nós vamos ter o nosso momento precioso de oração, que eu também te convido a estar comigo até esse momento. Então, vamos ao texto. Assim está escrito, Salmos 27, verso 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará. No seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e ele me porá no alto de uma rocha. Não temas o mal, não tenha medo do mal. Muitas pessoas têm medo de profecias contrárias, obras de feitiçaria. As pessoas têm medo, sabe, de pragas que são lançadas, de palavras contrárias que são ministradas. Tem muito medo. As pessoas vivem com medo disso e eu quero te dizer hoje, não temas. Se o Senhor Deus é o Senhor da sua vida, se você tem colocado nele a sua confiança, o inimigo não pode tocar na sua vida. Você tem autoridade para desfazer as obras do mal. Você sequer precisa tocar no mal que foi feito, mas com a sua boca você vai declarar a palavra de Deus e em nome de Jesus você aniquila todo o mal que vem contra a sua vida. Não há mal que possa prevalecer diante da palavra de Deus. O salmista aqui, ele libera para nós uma palavra, um princípio no qual nós podemos apoiar plenamente e absolutamente para todas as áreas da nossa vida. Esse Salmo 27 é um salmo que traz para nós uma palavra muito poderosa de segurança, de proteção, tanto no mundo natural quanto no sobrenatural. E não duvide, existe sim um mal sobrenatural. O diabo ele existe. Uma das estratégias dele é fazer de conta que não existe. As pessoas dizem assim, isso não existe, isso é conversa, essas coisas não são só religiosidades. Não, existe um mal, existem aqueles que servem ao diabo, assim como existem aqueles que servem a Deus. O diabo ele vive de copiar as coisas de Deus. Então, da mesma forma que Deus tem os que o servem, os que são filhos de Deus e que andam na luz, o diabo imita aqueles que servem eles, que são filhos do diabo e andam nas trevas. Não duvide, esse tipo de situação existe. Mas a palavra fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra poderes espirituais da maldade, que habitam as regiões celestiais. Ou seja, há um mundo espiritual onde as trevas elas prevalecem. Mas aqueles que são guardados pelo Senhor, mal nenhum tocará a sua vida.
mas você precisa exercer fé, caminhar nessa palavra. Não é simplesmente o fato de você dizer assim, eu jejuo muito, eu oro muito, eu vou muito na igreja e eu não tenho medo. Não, essas coisas são importantes e você deve continuar fazendo. Mas a nossa segurança está no Senhor. E a nossa segurança nós apropriamos dela pela fé. A fé naquilo que Jesus fez em nosso favor. E aqui nesse texto aqui tem algo muito poderoso que você precisa entender. Que precisa cair no seu coração de uma vez por todas. O salmista diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Entenda, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, havia um templo, havia o templo de Deus, onde o povo ia até lá para oferecer sacrifício, para fazer adoração a Deus. Mas hoje, no tempo da graça de Deus, aqueles que recebem a Cristo como Senhor, é Ele que se torna templo de Deus. E mora aqui nesse lugar um segredo maravilhoso. Sabe o que? Deus está contigo todos os dias da sua vida. Esse pedido de Davi, ele se torna uma verdade para nós, porque ele fala, eu queria habitar na casa do Senhor todos os dias. Hoje o Senhor habita em você. Você que tem recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo habita em você. Deus é presente na vida daquele que tem recebido Ele como Senhor, recebido a Jesus. E aqui, olha como é poderosa essa palavra, como que isso tem que saber verdade para nós. Porque se Ele habita em nós, mal nenhum pode nos tocar. Nós temos que exercer a nossa fé e autoridade para mandarmos o mal embora. A palavra diz que nós devemos resistir ao diabo, sujeitarmos a Deus. Você se sujeita a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando nós estamos no Senhor, quando o Senhor está em nós, nós temos autoridade para resistir o mal e ele ir embora. Então, se você está em Cristo, se você entregou a sua vida ao Senhor, se você caminha com fé na palavra de Deus, inimigo nenhum pode tocar na sua vida. Nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma obra do mal, nenhuma palavra contrária, nenhuma praga que foi lançada, nenhuma maldição que sequer alguém tenha lançado contra a sua vida. Tudo isso perde o valor, tudo isso cai por terra, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a minha vida está protegida no Senhor. Não temerei mal algum, ainda que o inimigo assombre, ainda que ele apresente a sua carranca horrorosa, cheia de dentes malignos na nossa frente. Nós não temeremos, não temos mais medo do mal, nem das investidas do inimigo, porque confiamos no Senhor e que essa palavra ela se torne verdade e seja aplicada pelo Espírito Santo na sua vida, que você exerça autoridade e não permita que o mal continue nem mais um dia na sua vida. Levante-se nesse dia, hoje, agora, sobre esta palavra, erga a sua cabeça e determine em nome de Jesus que todo mal tem que bater em retirada da sua casa, da sua vida, da sua família, dos seus negócios, da sua saúde, das suas finanças. Em nome de Jesus, exerça fé, porque o Senhor é a sua retaguarda. O Senhor te dá cobertura. E é nessa ação de fé que você vai ver as portas se abrindo, o mal batendo embora e você vendo a plena libertação do Senhor na sua vida e ao seu redor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Que nessa hora, cada pessoa que está comigo aqui nesse momento de oração, receba uma compreensão profunda, Pai, e aplicada do Teu Espírito Santo. E que ele tenha agora, Pai, uma posição de autoridade. Que essa pessoa venha exercer fé e com seus próprios lábios mandar embora todo o mal, repreender toda a obra das trevas. E eu peço ao Senhor nesse dia, nessa hora, que o Senhor visite ali, Pai, a casa de cada uma dessas pessoas agora. Envia ali, Senhor, eu te peço os teus anjos ministradores. E que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda todo o mal. Tudo que está, Pai, infestando de mal a casa, a vida, a família dessa pessoa agora, caia por terra em nome de Jesus.
porque nós confiamos nessa palavra que acabamos de ler, que o Senhor é a nossa salvação e que não precisamos ter medo algum, porque o Senhor nos guarda, o Senhor habita em nós, o Senhor nos fez o seu tabernáculo, a sua morada, e ali nós nos refugiamos, porque ao mesmo tempo que o Senhor está em nós, nós também estamos no Senhor, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, como eu já te convidei desde o início do vídeo. Curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu pedido de oração e tenha um dia muitíssimo abençoado na presença de Deus. E nós vamos continuar aqui, orando a palavra.